Dr. Walker. Tá. Então, vamos agora ao item 129 da pauta de relatoria do Dr. Rafael, Agroservice, processo final de 2018-06, Dr. Rafael. Perfeito, presidente. Presidente, esse processo, ele esse sim, é simples. Resumindo, posso fazer um resumo sem ler o relatório, presidente? Se for suficiente, pode. Não, ok. Toda a discussão gira a respeito do fato que a pessoa que respondia às intimações pela empresa era o contador chamado Márcio Altiturre Duarte Júnior. E aí, esse mesmo contador, ele foi intimado do auto de infração. Todavia, quando após a intimação do auto de infração, a empresa protocolizou o recurso voluntário fora do prazo e alegou que o contador, apesar de fornecer todas as informações, apesar de ter participado de todo o processo, o contador ele não tinha poderes específicos para receber a intimação. Aí eu vou resumir aqui. Poderes que ele tinha. Pelo presente instrumento, da melhor forma de direito, o outorgante qualificado nomeia para fins específicos, conferindo os poderes ao outorgado de representá-lo junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília, DF, com poderes para requerer, solicitar, providenciar, praticar todos os atos para atendimento a divisão de fiscalização em relação ao termo de injeção fiscal emitido pela unidade tal, número tal, código de acesso tal, emitido tal, responsabilizando-os por todos os atos praticados no cumprimento do instrumento. Então, ele está dizendo aqui, conferir os poderes com poder... ok. Então, a recorrente alega que ele não tinha poder para assinar o termo de ciência do lançamento e encerramento total de procedimento fiscal. E aí a questão a questão desse processo, o recurso voluntário ele não ataca nenhuma matéria de mérito, ataca tão somente essa questão, é saber se ele poderia receber ou não a intimação. Eu estou lendo aqui de novo os poderes, conferindo. Ok, a questão é essa, se ele poderia ou não. Eu entendo... a DRJ foi pelo caminho da teoria da carência, dizendo que ele recebeu, que ele, em nenhum momento a empresa fez nenhuma ressalva à atuação do contador e que agiu conforme preposto. Então, a DRJ vai pela teoria da aparência e pela definição de preposto. Eu entendo, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, porque eu entendo que quando ela outorga a procuração, que diz praticar todos os atos para atendimento da divisão de fiscalização em relação ao termo de início de ação fiscal, eu entendo que esse termo, todos os atos, ele deveria ter uma ressalva expressa para receber a intimação. E é com esses motivos que eu nego o provimento ao recurso voluntário. Entendi. Ok. Vamos passar ao doutor Vinícius. Bem, ele está falando aqui que ele recebeu a intimação, inclusive, do auto de infração. A questão toda gira em torno da intimação para o auto de infração, é isso? Da ciência do auto. Ele estava na empresa, o contador, certo? Certo. A questão é que ele faz uma alegação de que ele não teria poderes para receber o auto de infração. Um argumento... Ele tem poderes se ele está no endereço da empresa. Você manda uma coisa, o carteiro entrega para o porteiro. Imagina. Isso tem decisão reiterada. Em relação a essa teoria da aparência, aí, da teoria do preposto, de estar na empresa, o CARF tem entendimento pacífico em relação a isso. Então, eu voto com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Só para confirmar aqui, foi na empresa, né? Que ele Eu estou confirmando essa informação agora, Walker.
Se ele estava dentro da empresa, ou se foi O dirigido... relatório fala. Porque se for citado no escritório do contador, já é diferente já, né? Porque uma coisa é você ter procuração para você representar ele na fase de fiscalização. Outra coisa é a intimação do lançamento, né? E aqui, ó, fala assim, ó, o senhor Márcio, durante toda a fiscalização, tomou ciência dos lançamentos. Aqui, agora relendo aqui... Não tenho essa certeza do local, não. Tanto é que eu não fui por esse caminho. Mas você escreveu aqui. Aonde que está o endereço que ele foi cientificado do auto de infração? Estou chegando aqui na intimação. É a mesma coisa que o advogado. Você pode intimar o advogado lá no escritório dele, ou você vai cientificar a empresa? Só porque o advogado tem procuração para se defender nos autos? Eu não sei, o termo de ciência está colocando o endereço da empresa aqui na Asa Norte. E quem assina o termo de ciência que é identificado com o endereço da empresa AgroService, quem assina é o contador. Ah, não, então tudo bem. Mas era bom deixar isso expresso no voto, né? Ok. Não, mas ele deixou... Ele tem até uma parte que cita aqui, né? Agora, não sei de onde que você cita isso aqui. Deixa eu ver. Assim, ademais, se na intimação por via postal endereçada para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo não se exige a assinatura do seu representante legal, com muito mais razão será válida a intimação recebida sem qualquer ressalva na sede da empresa por pessoa cujo vínculo com o sujeito passivo é indiscutível. Isso aqui... Isso aqui... Você retirou de onde isso? Isso é da DRJ. É engraçado, não, é estranho, não está... não está citado. Isso aqui foi da DRJ. Foi do acordo. Teria que estar, mas foi do acordo, DRJ. Então, isso é incontroverso, ele não contesta que seja fora. E aí a Larissa cita que na ciência também está o local da empresa, o endereço da empresa. Beleza. Correlator. Ok. Doutor Jorge. Não tem a comunicar final. Eu acho que é aplicável a esse caso. Além do que eu acho que vários acordam daqui do CAIS falando que pode citar o endereço da empresa, o dia da aparência. Então, eu acho que eu poderia criar tal voto com a comunicar final. Voto com o relator. Voto com o relator. Ok. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, foi negado provimento por unanimidade. E tem 129 da pauta. Vamos agora ao item 137 da Denise. 135, não? Não, 135 é meu. Esse processo, eu estou olhando aqui, eu quero dar uma olhada nele de novo. Eu vou me declarar suspeito aí, tá? Esse 135? É. Destilaria. Não, tá falando sério ou tá brincando? Tô brincando, é destilaria, pô. Tá bom. Tá, peraí, agora 137, 138 já foi. Qual que eu falei agora, Denise? Não, é 137, presidente. Recrutadora de pneus epigares. Isso. Esse Tá. não foi. Ok, então vamos lá. Item 137, final 0083, recuperadora de pneus. A senhora está com a palavra, doutora. O presente processo foi objeto de resolução número tal,
por oportuno, repito o relatório de tal decisão, o qual complemento abaixo. Trata-se de auto de infração lavrado em 23/3/2000, que imputou débito de COFINS à recorrente relativo ao período de 10 de 97 a 12 de 98, com os acréscimos legais. O débito teria sido deflagrado com inadimplência da contribuinte, configurada por compensação desconsiderada pelo fisco, na medida que não foi informado em DCTF. As folhas tais, com várias cópias de pedido de compensação, ali os valores, tem a impugnação, eu vou passar pela a DRJ, a decisão, cobrança não, tá? Diante dos fatos relevantes, foi convertido em diligência para repartição de hoje, através da resolução número tal, no âmbito de verificar o resultado dos processos número tais, bem como a repercussão do referido resultado neste processo em litígio. A resolução trata-se de impugnação progressiva em face da auto-infração referente ao lançamento de créditos tributários COFINS, em razão da diligência determinada pelo segundo conselho, conforme cópia da informação fiscal número tal, exarado no âmbito daquele processo, bem como a cópia dos demonstrativos juntados às folhas tais, houve suficiência para a compensação da totalidade dos débitos pretendidos, dentre eles os débitos elencados abaixo, que estavam controlados neste processo. Os termos da compensação abaixo, a parcela do débito de COFINS de 7 de 98 e os débitos de 8 de 98 e 9 de 98 e 10 de 98 não foram compensados no âmbito do processo 98-91. E, por meio do processo 2003-69, foram encaminhados para inscrição em dívida ativa, a qual foi extinta por pagamento. Vou ao voto, presidente. Como relatado, trata-se da ação fiscal, né? A cobrança do crédito COFINS 10 de 97 a 12 de 98. Segundo a informação fiscal, a COFINS dos meses 10, 11, 12, 1 de 97, 11 e 12 de 98 encontra-se controlados também no processo de 97-49, que é o processo de compensação. Os meses de 2, 3, 4, 5 e 6 de 98 encontra-se também para o processo controlado de 2008, 98 e 91. A COFINS do mês 07 de 98 encontra-se controlada no processo de final 98 e 91 e parte do processo 2003-69. A COFINS dos meses 8 de 98, 9 de 98, 10 de 98 encontram-se também controlados no processo 2003-99. Baixada a diligência, veio a informação que houve suficiência para a compensação na totalidade dos débitos pretendidos nos processos 97-49, 98 e 91, dentre eles, parte dos débitos controlados nesse, restando a parcela de débitos de 7 de 98, 8 de 98, 9 de 98 e 10 de 98, que não foram compensadas no âmbito daqueles processos e que, por sua vez, foram inscritos em dívida ativa e, posteriormente, extintos por pagamento. As folhas 358 e 361, relativas à consulta sobre os valores da inscrição, é possível confirmar o pagamento dos valores remanescentes, uma vez que esteja bem esclarecido, conforme informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, todos os débitos do contribuinte constituídos no auto de infração controvertidos foram extintos, não vejo razão mais para a manutenção da exigência nesta vinculada. Desta forma, voto por julgar procedente o recurso voluntário. É como eu voto, senhor presidente. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Correlatora. Doutor Walker Araújo. Correlatora. Doutor Jorge. Correlatora. Doutor José Renato. Acompanhe a relatora. Doutora Larissa. Correlatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Também voto com a relatora. Então, foi dado o provimento por unanimidade. O próximo processo é o próximo. É o 0046. Posso falar, presidente? Pode.
Eu vou ler só o termo da resolução, que é a mesma situação, só que aqui é PIS, conforme cópia da informação fiscal, número 757/2009, gerada no âmbito daquele processo, bem que é o processo de compensação, bem como a cópia dos demonstrativos juntados às folhas tais, houve suficiência para a compensação da totalidade dos créditos pretendidos, dentre eles os débitos elencados abaixo, que também estavam controlados neste processo. De forma que, uma vez que esteja bem esclarecido, conforme as informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, todos os débitos do contribuinte constituídos neste auto de infração foram extintos. Não vejo razão para a manutenção da existência neste veiculado. Dessa forma, voto por julgar procedente o recurso voluntário. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Doutores, doutor Walker, doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker. Relatora. Doutor Jorge. Relatora. José Renato. Acompanho o relator. Doutora Larissa. Com a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Eu também voto com a relatora, de tal forma que foi dado provimento por unanimidade do termo do voto da relatora. Eu vou... vamos lá para a destilaria, então. Esse tac é onde? Aqui no meu, isso? Não estou mais ouvindo. Acho que é aí mesmo. Não, agora eu não estou mais ouvindo. Beleza, então vamos lá. Esse processo é meio enjoado. Vamos lá. É o item 135, destilaria Água Bonita. Quanto à sociedade semi-qualificada, foi feito auto de infração de folhas 306 a 336 para exigir o pagamento de contribuição social para a COFINS. O relatório fiscal de 337 a 356 explicita o lançamento. Em 96, o Dito Passivo, produtora e comercializadora de álcool, impetrou o mandato de segurança quanto o delegado de Marília, objetivando a concessão de liminar e permitir se exonerar do pagamento da COFINS, entendendo por estar imune a tal obrigação tributária em face do disposto do parágrafo 3º. O juiz de primeiro grau julgou procedente o mandado, tendo o acórdão prolatado pela 6ª turma do TRF, transitado e julgado em 20 de setembro de 97. A Procuradoria da Fazenda Nacional ajuizou a ação rescisória para desconstituir o acórdão, tendo sido julgado procedente em 30 de 11 de 2012. Ocorrendo a ação rescisória, recobrou o fisco o direito de lançar os créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos no curso da ação originária. Por todo feito, após descrever o procedimento levados a ele, feito durante a fase investigativa, apresenta dados tabulados correspondentes à base de cálculo da COFINS. Aí aqui ele vai descrevendo como ele fez a base de cálculo da COFINS. Vai desde o item 3.1 a 3.124. Aí depois a apuração sobre a apuração da COFINS do regime cumulativo, que foi 2004. O sujeito optou nos anos 2004 e 2006 pela tributação com base no lucro presumido, permanecendo a COFINS no regime cumulativo. Bom, aí eu vou lá para o 5.3. Porque, na verdade, aqui a gente vai estar discutindo o direito de lançar umas coisas sobre uma negociação rescisória, tá? Por isso eu estou pulando esses dados, a única discussão que efetivamente poderia ter aqui, e ele, por aquilo que pareça, o recurso voluntário ele não trouxe,
foi o ICMS na base de cálculo. Ele não colocou no recurso voluntário. Mas vamos lá. Aí, 5.3. Tendo o juiz de primeiro grau julgado proceder de maneira que permitiu o sujeito passivo de ser exonerado do pagamento da COFINS, sendo acordo prolatado pela sexta turma da terceira transitada e julgada em 20 de setembro, e ocorrendo ação rescisória para desconstituição do acordo julgado procedente em 30 de 11 de 2012, recobrou o fisco de lançar os créditos tributários dos geradores ocorridos no curso da ação originária. Entendimento esse proferido pelo parecer da PGFN 2740 de 2008. Ciente, ela apresentou a impugnação, onde ela repisou a impugnação. Então, eu vou trazer aqui o que ela fala da impugnação, porque é basicamente o recurso voluntário sem a questão do ICMS. Ele fala que essa rescisória não tinha chegado ao fim, que não há trânsito em julgado, então logo não houve a substituição do acordo recebendo do mandado de segurança, o fisco não chegou a adquirir o direito de lançar, no máximo esse poderia ter feito o lançamento para prevenir a decadência, jamais, porém, autuar previamente o contribuinte, pois o que está vigorando e tendo eficácia ainda é o acordo residendo. Permanece os efeitos do acordo transitado e julgado, quando não houver decisão transitada e julgada rescisória. Recolhe a tramitação dos atos processuais, desde a propositura do mandado de segurança 96, passando para a decisão, que lá transitou julgada, a propositura da ação judicial, suas decisões e efeitos no mundo jurídico. Em 28 de 96, a impugnante implementou o MS, número tal, na subseção judiciária de Marília, objetivando o exibir do recolhimento da COFINS, incidente sobre o faturamento das operações realizadas com álcool etílico hidratado carburante, AEHC, em face da imunidade contida no 153 da Constituição Federal. Recorda haver obtido sucessivas decisões favoráveis à tal pretensão, tendo ao fim, porém, sido contrariada pela rescisória impetrada pela União e acatada em 10 de dezembro. Essa decisão, a hora impugnante apresentou agravo, o julgamento realizado em 2 de 9 foi negado o provimento ao seu recurso. A hora impugnante apresentou, então, embargo de declaração, e esse recurso aguarda a decisão da segunda sessão do TRF. Então, ele fala que não transitou em julgado. Sob o título de impugnação, interessado discorre sobre a natureza se tem a ser feito um mandado de segurança, o Instituto da Coisa Julgada e afirma que. Aí ele vai fazer várias considerações sobre a ação rescisória, que ainda não estava, como estava pendente de embargo de declaração. Deixa eu ver o que mais. Ele entendia que estava ainda sob o manto do trânsito em julgado da ação anterior, uma vez que ele ainda tinha um embargo de declaração da época. Fala da segurança jurídica. Aí depois a 2, que a irretroatividade do direito tributário estaria implicada com a decadência e a prescrição, dispondo o fisco de 5 anos para cuidar do seu direito, constituir o crédito tributário e 5 anos para propor a ação de cobrança do seu crédito. Sim, enquanto durar o processo administrativo judicial, pode, por prevenção, constituir o seu crédito, é suspenso até o final da decisão. Ele afirma que na ação rescisória, enquanto a decisão não ocorrer, mantém-se a decisão transitada de julgado, completando que, se a decisão final for no sentido de favorecer o fisco, esse não pode virar-se para o passado e atuar todos os anos cobertos pelo manto da coisa julgada. Se fosse assim, né, a ação rescisória não poder mudar a decisão, pronuncia-se quanto à cobrança da multa de ofício, considerando impossível, recordando o teor do artigo 63 da 430. E argumentando, como é sabido, existe sanção em face de descumprimento de obrigação. Direito tributário, as obrigações são o principal de dar, pagamento de tributo, acessório de fazer. O correspondente da unidade de primeira obrigação tributária é que ele está surgindo quanto à multa de ofício. Afirma que o juros de mora funciona como indenização pela falta de pagamento, no tempo e destempo, no mesmo rumo argumento. Se alguém está obrigado à conduta de não pagar, então esse alguém tem a permissão de cumprir essa conduta. A obediência de decisão judicial não pode causar danos a algum, os juros, né? Então, ele afirma que não há nenhum atraso no caso em tela. Em relação à competência 6 do 4, fiscal incluído na base de cálculo,
da COFINS a receita de outros produtos que não deveriam ali estar, pois não eram objeto da ação, tais como xarope, álcool, anidro. Qualquer pretensão do fisco a respeito tem de ser objeto de outra auto-infração, se possível, pois. Essa pretensão estaria decaída considerando o período que passou 2004, há 11 anos. Ilegalidade do lançamento em 2007, como uma promessa de impugnação, trânsito julgado ocorreu em 10 de 10 de 97, sendo assim, não poderia haver lançamento sobre a competência do 9 de 97, que encontrava-se dentro do período do REACH. Ilegalidade da base de cálculo adotada da competência 9 de 97 e 12, quanto ao período que engloba setembro a dezembro setembro de 97 a dezembro de 98, que se baseou a DIPJ e CTF, a base não espelha o cálculo real. Isso por quê? Englobam todos os fatos jurídicos tributados, sendo impossível a discriminação dos fatos geradores per si. Além disso, a impossibilidade de divisão das bases de cálculo referente à venda de álcool hidratado, objeto do auto de infração. Pede-se, então, a exclusão desses valores. Aí é que ele fala do ICMS na base de cálculo. Bom, é isso. Aí a quarta turma da DRJ julgou improcedente a impugnação nos termos dessa emenda, inconformado, o sujeito, por exemplo, apresentou recurso voluntário, no qual argumenta qual repisa os mesmos argumentos apresentados na impugnação, exceto sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, é o relatório. O voto. O recurso é tempestivo e apresenta demais principais de admissibilidade de forma que dele conheça passo a análise. Eu estou me valendo da decisão da DRJ como razões de decidir. E aí aqui a gente vai ter, infelizmente eu vou ter que ler bastante coisa aqui, porque são fatos. A peça da defesa foi apresentada a tempo nos moldes prescritos do... Bom, tá. De início, cabe acentuar no parecer da PGFN, mencionado pelo autor do feito e repudiado pelo interessado, ainda que aborde caso similar ao presente, não vincula essa autoridade judicante, nem lhe retira o poder e dever de livremente formar sua convicção no teor do artigo 29. Como relatado em linhas acima, a interessada requeriu. Aí aqui eu falo qual é a medida liminar que foi requerida. Em 22 de maio de 96, a interessada obteve a pretendida liminar, após determinada delegacia da Receita Federal, com jurisdição sobre o domicílio tributário interessado, que se abstivesse de lavrar a auto de infração ou praticar qualquer ato decorrente do não pagamento da COFINS. Então, veja bem, a ação judicial proibia a lavratura do auto de infração. Posteriormente, o juízo de primeiro grau julgou procedente de mandado de segurança, decisão confirmada pela sexta turma, que acatou o voto da relatora e negou o provimento da remessa oficial. Isto posto, cumpre desde já salientar que, sendo a liminar inequívoca ao vedar a DRJ lavratura da infração, a prática de qualquer ato decorrente do não pagamento, estava aquela repartição impedida, até mesmo de fazer o lançamento de ofício preventivo, de que trata o artigo 63. Aí eu trago aqui o artigo 63 e o artigo 151. Logo, se a liminar proibir que a DRF de origem adotasse qualquer medida concedente à exigência da COFINS, então é óbvio que tal órgão incumbia obedecer a tal imperativo, sem tentar mitigá-lo ou temperá-lo a seu ouvido, mesmo que para realizar o lançamento descrito no artigo 63. Por oportuno, cabe ressaltar que, depois de concedida a rescisória, também se torna incabível um semelhante lançamento preventivo, pois não mais se encontra presente a condição que o permitiria, qual seja a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, nos termos do artigo dos incisos 4 e 5 do 151. É lógico, se eu tenho uma ação rescisória que julgada procedente, que rescindiu o anterior, é lógico que eu não vou ter nenhuma liminar, nada disso, né? Por via de consequência, não é como acolher o argumento da decadência do direito de fazenda pública à exigência interna. Tal decadência somente ocorreria caso houvesse cura do fisco em formulário, uma vez perante patente que a Fazenda da União estava proibida de fazer tal exigência. Não existiu desídia por parte do erário, mas simples obediência a uma vedação expressa de agir. Displicente recordar que admitir semelhante tese equivaleria a retirar toda a eficácia da decisão de 30 de novembro de 2012, do TRF, da terceira região, que reza: em caso em sede de juízo recidente, deve ser acolhido o pedido para desconstituir o acordo, a fim de, em juízo rescisório, dar provimento à remessa oficial no processo subjacente, reconhecendo-se a constitucionalidade da cobrança da COFINS
sobre as operações realizadas relativas a combustível nos termos da súmula 659 do STF e, por consequência, cassar a ordem deferida. Contra todas as evidências, a impugnante diz que não houve substituição do acordo incidente do mandado de segurança para a rescisória. Efetivamente, relendo o excerto acima transcrito, constata que tal decisão recua as origens da ação para declarar constitucional a exigência da COFINS, delegando, em essência, o próprio pedido inicial da impugnante. Logo, não há a alegar que nada haja mudado depois da rescisória, pois se voltou ao status quo antes. Efetivamente, seria imaginável que, após extinta proibição de fazer lançamento de ofício que o judiciário impuser ao fisco, viesse este a ser impedido de fazer exigências ora sob lucro. E justamente porque um dia padecia da proibição que ora deixou de existir. Ora, ou, dito de outra forma, o que pretende a impugnante é que o fisco, tolhido antes de sua atividade de lançar, por força da decisão monocrática, continue tolhido depois de um acordo que um acordo desconstituiu completamente essa mesma sentença de primeiro grau. Semelhante consideração basta eliminar o argumento de que o efeito da desconstituição do julgado é ex nunc, ou seja, o que ocorreu no passado não pode ser alcançado pela decisão que acolheu o pedido formulado na ação rescisória, de modo a fazer de tábula rasa de tudo aquilo que deixou de recolher aos cofres públicos, enquanto persistiu essa proibição. Por via de consequência, também não pode albergar o argumento de que só poderia incluir na base de cálculo o álcool etílico hidratado carburante, que é interessado a mencionar em sua inicial, deixando de lado outras mercadorias, como assim dito, o xarope, obtido em uma das etapas da produção do álcool. Mais uma vez, cabe recordar que a peremptória ordem judicial não admitia nuances, excepcionalidades ou restrições. Nada poderia ser exigido e nada foi exigido, enquanto vigiu a decisão de proibir tal exigência. Uma vez afastada tal proibição, é obrigação do fisco da União cobrar a COFINS em todos os casos que ela era devida, e não foi devidamente paga pela impugnante. A interessada, na melhor tradição do não está muerto quem piela, não sei se é assim que fala, afirma que prossegue a ação judicial uma vez que ela apresentou agravo e que foi negado o provimento do seu recurso. Apesar disso, apresentou então embargo de declaração, que ainda aguarda o julgamento pelo TRF da terceira região. Uma vez que não aprova nos autos que tais embargos hajam sido recebidos com efeito suspensivo, eles em nada afetam o curso da presente exigência de ofício. O que tange a multa, o lançamento de ofício, o juiz de mora, aí aqui eu estou mantendo o lançamento. Aqui, na verdade, o que se discute aqui, no fundo, aí aqui tem as questões do que foi exigido, das alíquotas, porque aqui o que se discute é o seguinte, primeiro, houve decadência daquele período todo? Essa é a pergunta. E aí a maior parte a boa parte da discussão está na decadência. Eu entendo que, até se você ler como foram julgados os embargos, julgado procedente de ação rescisória, o provimento anterior, que era favorável ao contribuinte, deixa de produzir efeitos, motivo pelo qual não há qualquer óbice à cobrança de valores pelo fisco referente a fatos geradores ocorridos durante a vigência da decisão desconstituída. A pergunta é, durante esse período que houve a decisão judicial, ele não pôde nem fazer o lançamento para prevenir a decadência. Por isso, não teve esse lançamento. O lançamento foi feito depois da ação rescisória. A pergunta é, poderia contemplar os períodos anteriores, como foi aqui? Porque aqui a gente está falando de período de 97 a 2007. Ou não poderia? Essa é a discussão que a gente vai ter que travar aqui. Eu estou entendendo que, como decadência, prescrição, é uma sanção por uma inação, eu não poderia nunca aplicar a decadência quando eu estou impedido de praticar a ação. Ora, se eu estou impedido de praticar a ação, não pode correr prazo prescricional. Né? Então, uma vez que é a questão da suspensão, não vou entrar naquela discussão da prescrição intercorrente, não, mas é a questão da suspensão. Ora, se está suspenso,
Como é que eu posso correr qualquer tipo de prazo? Eu tenho muita dificuldade disso. Então, em cima disso, eu estou o quê? Eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Que aí, o que acontece? Aí depois, quando ele fez o auto de infração, ele fez com a multa, fez com juros, fez com tudo. Por isso que eu pedi só um tempinho para ver, porque eu não tinha entendido. Esse processo eu tinha feito há muito tempo. Tanto é que você pode ver que a composição ainda era o Corinto, eu acho. Eu estava querendo entender aqui por que o preventivo, por que estava sendo usado aqui. Agora, um tempinho eu dei uma lida e já resolvi. Eu não poderia deixar esse processo nunca fora de pauta por uma coisa muito simples. Foi esse processo que o tal do contribuinte me mandou um WhatsApp pedindo para tirar de pauta. Esse processo ia ser julgado hoje, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na minha vida. Bom, é assim que eu voto, doutores. E aí estou aberto aqui a discussões e a esclarecimentos. Passo a palavra ao doutor Vinícius Guimarães. Eu voto com o relator. Eu acho que um processo em que existe uma decisão rescisória, a decisão rescisória ela tem efeitos, em geral, ex tunc. Então, vai lá na raiz e retira os efeitos da decisão afastada por todo o período que a decisão vigorou. Tem exceções para ação rescisória em que se opera o efeito ex nunc, mas, em regra, é o efeito ex tunc, principalmente num caso como esse, em que o fisco estava impedido de autuar. Isso aí é óbvio na sentença, está claro lá que não podia efetuar o lançamento. Então, qual que é a utilidade de uma rescisória, num caso como esse? Nenhuma, né? Retira, esvazia toda a lógica do sistema. Se você começar a pensar assim, não, a decisão valeu, ou a decisão não valeu, mas você também não pode mexer nela. Qual que é o sentido de rescindir? Né? Você esvazia o sentido de rescindir a decisão que proibia o lançamento. Então, e fora isso aí que o Gilson falou, que né, você não pode correr, não pode punir o fisco de algo pelo qual ele não é culpado. Não foi ele que decidiu não lavrar. Na verdade, foi uma decisão, decisão essa que foi cassada, né? Que foi, digamos assim, excluída na raiz. Então, e aí o que acontece? Quando é ex tunc, o que acontece é uma restauração do status quo ante. Né? É como se tudo voltasse no tempo e agora o fisco tem toda a possibilidade, dentro do período de 5 anos, aí eu faço a ressalva de que depois da rescisória, depois da ciência, aí já retirado o óbice para a lavratura, aí sim corre o prazo decadencial. Né? Mas, assim, é como se a rescisória fizesse as coisas voltarem no tempo, né? Retirando a eficácia de uma sentença que foi rescindida. Então, não faz sentido imaginar que a rescisória opere só para frente ou que corra a decadência contra o fisco. Exatamente, é ilógico isso. Primeiro, porque o fisco não podia lançar. Segundo, porque a própria lógica a própria coerência desse sistema, se existe a rescisória, né, para que ela é? Para tirar os efeitos da sentença. E como que ela tiraria os efeitos da sentença se não também abrisse ao fisco a possibilidade de contar o prazo corretamente da decadência? Né? Porque quando se fala de 5 anos, pressupõe-se que essa contagem tem como pressuposto
tem como pressuposto o elemento volitivo do fisco, ou de livre atuação na sua função institucional. Né? 5 anos para quê? Para o fisco lançar, supondo que então, a norma que prevê a decadência, ela tem esse pressuposto. Se uma sentença tirou esse pressuposto, não faz sentido aplicar essa norma. Né? Então, com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Relator. Ok, doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Presidente, estou consultando aqui. A gente julgou um caso muito parecido em relação a essa questão de decadência ou não durante a ação judicial. O senhor já era presidente até. Em 28 de janeiro de 2020, eu vou encaminhar o acórdão aqui, que é o 3302.008.006, exatamente nesse sentido, e votamos por unanimidade. Então, mantenho o meu voto e acompanho o relator. Ok. Doutora Denise. Com o relator. Ok. Então, foi negado o provimento por unanimidade o item 135 da pauta. O próximo item é o item... 129 já foi. Agora, o próximo item é o 140 do Jorge. Rico Alimentos. Jorge. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos. Vamos lá. Presidente, obrigado. Tentando me autorizar, eu gostaria de começar diretamente pelo voto, porque ele é auto-explicativo. Então, vamos lá. Tá. Então, eu vou começar pelo voto. Dá mundo aqui, desculpe. Tópico. Preliminar de nulidade por ser. Agora. Recolhimentos indústria e comércio limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Faça-se análise. Tópico. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa. A recorrente apresenta os seguintes argumentos. 1. A fiscalização não provou que os produtos por ela reclassificados foram erroneamente classificados. 2. A ausência de elementos mínimos para a identificação dos NCMs discutidos. E 3. Falta de descrição adequada dos produtos desclassificados e requalificados pela autoridade lançadora. A indicação da classificação tributária adequada na visão da fiscalização não possui condão de vir a se decretar a nulidade do lançamento. Isso porque, no relatório fiscal, a autoridade lançadora demonstrou que as classificações fiscais dos produtos em análise desatendem os requisitos da posição 1902, o que acarreta em perda o direito ao benefício fiscal da alíquota zero na apuração do PIS/PASEP e da COFINS. Portanto, fato que, por si só, ensejou a lavratura do presente auto de infração. Nesse diapasão, esclarece-se que para a decretação da nulidade do lançamento necessário se faz que o caso em apreciação encontre ressonância no determinado pela legislação processual fiscal a respeito, mais precisamente pelo artigo 59 do PLF, adiante transcrito. No caso em julgamento, não há que se cogitar em incompetência do agente, visto que os autos de infração foram lavrados por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, agente público com competência legal para a prática do ato administrativo em debate. Demais disso, também não há como ter como configurada a preterição do direito de defesa na hipótese de a simples leitura da peça contestatória se prestar para esclarecer que os fatos imputados pela fiscalização autuada foram por ela perfeitamente compreendidos, o que possibilitou o exercício do direito de defesa em toda a sua plenitude, o que de fato se faz presente no caso em julgamento. Ante o acima exposto, rechaça o preliminar de nulidade pela defendente regimentada.
Pode continuar, Jorge. No mérito, tópico, da presente ação fiscal. Os trabalhos fiscais executados consistiram na verificação e análise, por amostragem, das apurações realizadas pela fiscalizada, relativamente ao período fiscalizado, dos seguintes itens. Analisando as EFD contribuições apresentadas pelo contribuinte, a fiscalização identificou vendas que foram informadas, de forma equivocada, com o CST indicativo de venda de produto alíquota zero. Ou seja, as vendas não integraram a base de cálculo das contribuições devidas pelo contribuinte. Verificado o equívoco, a fiscalização procedeu no lançamento de ofício. No anexo 1 do termo de verificação fiscal, a fiscalização totalizou, por descrição da mercadoria, os valores mensais das vendas que deixaram de ser oferecidas à tributação e o correspondente valor dos tributos incidentes sobre a irregularidade. O cerne da ação fiscal reside no fato de que o contribuinte considerou, de forma equivocada, que os produtos demonstrados no anexo 1 classificavam-se na posição 1902 da TPI, que são tributados à alíquota zero, relativamente à contribuição para o PIS, PASEP e COFINS. Tópico. Dos produtos em análise. Em conformidade com a resposta do contribuinte ao termo de início de fiscalização e com as informações e fotos apresentadas em sua página na internet, a fiscalização, no termo de verificação fiscal, apresentou as seguintes informações sobre os principais produtos que deixaram de ser oferecidos à tributação e dispensou leitura. Tópico. Da classificação correta. A totalidade dos produtos é congelada e necessita tratamento térmico para estar apta ao consumo, embora alguns itens sejam pré-feitos. Como já referido, o contribuinte classificou os produtos na posição 1902 da TPI. A regra geral interpretativa determina que a classificação de mercadorias é feita pelos textos das posições e das notas de seção de capítulo, só se fazendo recurso às demais regras quando não for possível o enquadramento por aplicação dessa RGI, ou em casos de mercadorias com características específicas. Por seu lado, a regra 6 aplica as subposições das mesmas regras utilizadas em nível de posição, enquanto que as regras gerais complementares são utilizadas no nível da MCM. A análise e a aplicação dessas regras irão, portanto, definir os códigos corretos aplicados para a classificação das mercadorias. Tópico. Da posição 1902. As notas explicativas do sistema harmonizado, que possuem valor normativo, apresentam os seguintes comentários. As massas alimentícias da presente posição são produtos não fermentados, fabricados com células ou farinhas de trigo, milho, arroz, batata. Essas células ou farinhas são, em primeiro lugar, misturadas com água e depois amassadas de forma a obter-se uma pasta, na qual se podem incorporar outros ingredientes. A massa, em seguida, é trabalhada no intuito de se obter em formas específicas e predeterminadas, por exemplo, tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas, grânulos, estrelas, cotovelos e letras. No decurso desse trabalho, pode adicionar-se uma pequena quantidade de óleo. Em geral, a essas formas corresponde o nome do produto acabado, por exemplo, macarrão, talharim, espaguete, aletria. Excluem-se desta posição as preparações com exclusão das massas recheadas contendo mais de 20% em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos. B. As preparações para sopas ou caldos e as sopas e caldos preparados, contendo massas. Neste ponto da análise, importante se faz a leitura das instruções que se fazem presentes nas LSH, relativamente à posição 1902, adiante transcritas. As massas alimentícias da presente posição são produtos não fermentados, fabricados com células ou farinhas de trigo, milho, arroz, batata, etc. Estas células ou farinhas, ou mistura de ambas, são, em primeiro lugar, misturadas com água e depois amassadas de forma a obter-se uma pasta, na qual se podem incorporar outros ingredientes, por exemplo, produtos hortícolas finamente picados, sucos ou purês de produtos hortícolas, ovos,
leite, glúten, diástases, vitaminas, corantes e aromatizantes. A massa, em seguida, é trabalhada no intuito de se obter em formas específicas e predeterminadas, por exemplo, tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas, grânulos, estrelas, cotovelos e letras. No decurso desse trabalho, pode adicionar-se uma pequena quantidade de óleo. Em geral, a essas formas corresponde o nome do produto acabado, por exemplo, macarrão, talharim, espaguete, aletria. O resto da leitura da citação dispenso. Trago também as considerações do acórdão de impugnação a respeito do assunto, folhas 20 e 21 daquele documento. Como verificado, as massas alimentícias da posição 19.02 são produtos não fermentados, contendo células ou farinha de trigo, milho, arroz, batata, etc. Em um primeiro momento, as células ou farinhas são misturadas com água e amassadas, resultando uma pasta em que podem ser agregados diversos ingredientes, tais como produtos hortícolas picados, ovos, leite, glúten, etc. Após a mistura, a massa recebe um tratamento mecânico de modo que obtenha formas específicas como tubos, fitas, conchas, estrelas, etc., sendo que a forma em geral corresponderá ao nome do produto acabado, sendo que ocorre com o macarrão, o talharim, o espaguete e a aletria. A leitura do voto prossegue às folhas seguintes. Em sua petição, o requerente, que revende produtos que são industrializados por outros contribuintes, afirmou ter verificado que algumas mercadorias por ela recebidas e que foram classificadas em na mesma parte da leitura. Desculpa, pode não ouvir. O que falou responde o seguinte, mas a leitura continua na mesma página. Tá? Eu vou prosseguir. Em sua petição, o requerente, que revende produtos que são industrializados por outros contribuintes, afirmou ter verificado que algumas mercadorias por ela recebidas e que foram classificadas como massas alimentícias da posição 1902 da TIP não parecem, em uma análise sumária, se enquadrarem em tal classificação. Por não ser a consulente quem realizava a industrialização dos produtos, não foram prestadas as informações prescritas pelo dispositivo CITA, de sorte que, neste peculiar aspecto, a consulta foi considerada ineficaz. Trouxe à tona a situação acima apresentada com o propósito de apresentar um fato concreto em que o próprio estabelecimento revendedor da mercadoria estranhou que produtos de padaria que possuem referência expressa na posição 19.05 estivessem sendo classificadas pelo estabelecimento industrial na posição 19.02. Esta também foi a percepção da autoridade fiscalizadora, que não conformada com a classificação dos produtos na posição 1902, requeriu a possibilidade de que fossem catalogados em outras tipologias da TIPI, como a posição 1901, relacionada às preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmulas, amidos, féculas ou de extratos de malte, não contendo cacau ou contendo numa proporção inferior a 40%, em peso, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não especificadas nem compreendidas em outras posições, para a qual, após efetuar a reprodução das correspondentes LSHs, concluiu que são itens produzidos com farinhas ou féculas e podem se apresentar em forma sólida de qualquer formato, o que abrange todos os produtos objetos da reclassificação fiscal. Admitem recheios e coberturas, com as ressalvas de que, se houver pré-cozimento ou caso em que os componentes carnes tenham peso superior a 20%, o produto será remetido a outra posição. E, cumulativamente ao exemplo das pizzas, há a prescrição relativa aos produtos de padaria, indicando que a posição não admite itens cozidos ou pré-cozidos, sendo própria, portanto, para itens crus, preparados a frio, o que é o caso da maior parte dos itens objetos de análise, com exceção da linha de fritos em que o diferencial informado na página do contribuinte na internet é justamente a pré-fritura. Em vista disso, inferiam que os produtos de padaria e de pastelaria, quando classificam-se na posição 19.01, tópico.
da posição 1905. O texto da posição 1905 é produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau, hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, potreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes. A DIC adotou o termo confeitaria em um sentido mais estrito, conforme se depreende da análise do capítulo 17. São aqueles produtos fabricados a partir de diferentes açúcares ou de sucedâneos de açúcar e, eventualmente, adicionados de outros produtos alimentícios, tais como leite, mel, matérias gordas, cacau, chocolate, frutas, geleias, sucos de frutas, especiarias, extrato de malte, essências. Essencialmente, são produtos nos quais o açúcar predomina na constituição e têm em comum o fato de consistirem no cozimento acentuado do açúcar misturado com outros ingredientes. O tempo e a forma de cozimento podem intervir na textura dos produtos de confeitaria, que pode ser vítrea, quando a temperatura de cozimento é muito alta e com pequena umidade residual ou, por outro lado, macia, obtida por uma gelificação em umidade bastante elevadas. Seus exemplos mais abundantes são as balas e caramelos. Relativamente a esta posição 1905, a LSH traz alguns comentários pertinentes que referimos a seguir. Nesta posição estão compreendidos todos os produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos. Os ingredientes mais vulgarmente utilizados são as farinhas de cereais, a levedura e o sal, embora possam conter igualmente outros ingredientes, tais como glúten, fécula, farinhas de neve levinosas, extrato de malte, leite, determinadas sementes como a da papoula, cominho, anis, açúcar, mel, ovos, gorduras, queijos, frutas, cacau em qualquer proporção, carne, peixe, etc., e ainda os produtos designados por melhoradores de panificação. Encontram-se compreendidos na presente posição os produtos de pastelaria, as panquecas e crepes, a quiche, as pizzas, os produtos alimentícios crocantes sem açúcar. São excluídos desta posição os produtos contendo mais de 20% em peso de enchidos. A análise conjunta das posições 1901 e 1905, com as respectivas notas explicativas, permite algumas conclusões. Os produtos de pastelaria e padaria, quando apresentam recheios ou cobertura de produtos cárneos com peso superior a 20%, são remetidos ao capítulo 16. Os produtos de pastelaria e padaria cruz classificam-se na posição 1901, exceto se forem remetidos ao capítulo 16 em decorrência do percentual de produtos cárneos. Os produtos de pastelaria e padaria pré-cozidos ou cozidos classificam-se na posição 1905. Em nenhum caso, tais produtos podem ser classificados na posição 1902. Por derradeiro, como forma meramente suplementar e integrativa, justificativa para a posição favorável ao entendimento pela fiscalização adotada no presente julgado, trago à colação emendas de soluções de consulta, emitidas pelo órgão central da RFI e pelos órgãos regionais, que tratam da classificação fiscal de produtos similares àqueles pela fiscalização tributados, enfatizando-se que em todos eles o representante legal da RFI teve por correta classificação fiscal distinta da posição 1902. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego o provimento ao recurso do contribuinte. É como voto. Jorge Linago, de relator. Ok, passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Walker Araújo. Eu até fome, né? Verdade. Como relator. Doutor José Renato. Com relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu parabenizo o doutor Jorge pelo voto e também voto com o relator. É o 140 da pauta. Então, por unanimidade de votos,
foi negado o provimento. Não teve uma nulidade, não teve? Lá na frente. Teve uma nulidade. Teve argumento de nulidade, sim. Então, foi a unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar e negado o provimento ao recurso. Esse foi o item 140 da pauta. Próximo item é o meu. É o embargo de declaração. Vou ver aqui rapidamente. Embargo de declaração, não posso perder tempo falando. Maio, Lucas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá. Os embargos de declaração, 2, 4, 6. Saiu a Laís. Voltou a Laís. É um embargo de declaração posto contra o acordo 3302, 007-860, de dezembro de 2019. A emenda que eu reproduzo. A embargante alega omissão, uma vez que o voto condutor analisou a alegação da prescrição intercorrente posta em sede de memoriais. Os embargos foram admitidos nos termos do despacho de admissibilidade de E-Folis que eu reproduzo. 1903, 1905. Voto. A declaração teve o exame de admissibilidade processada regularmente de conhecimento. Conforme noticiado, bom, aqui, sendo objetivo, eu falo o seguinte. Eu falo que essa questão deveria ter sido posta no recurso voluntário. Porém, como prescrição não é uma questão de ordem pública, eu estou aceitando a analisar e sanando a omissão e aplicando a súmula 11. Basicamente é isso. O que vamos discutir para mim, a súmula 11, aqui no caso é PIS e COFINS, então não tem nem a discussão de aduana, então não temos nem que entrar naquela discussão que tem tem outra turma, né? Não em outras, em outra turma. Mas aqui a discussão que pode se vir a ter é se seria aceita ou não a omissão, porque foi alegado isso em fase de memoriais, em sede de memoriais, não foi alegado no recurso voluntário. Bom, eu passo a palavra de pronto eu estou aceitando, como falei, por ser de ordem pública. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Doutor Walker Araújo. O relator. Agora eu pensei que tu fosse divergir. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Eu só quis deixar claro que eu só estou aceitando nesse momento porque é questão de ordem pública, como vocês também, provavelmente. E já pensou se essa moda pega de querer apresentar coisa memorial que não teve revolução? Bom, vamos lá, né? Unanimidade de votos, acolher os embargos para sanar o vício apontado sem imprimir efeito no termo do voto do relator. Foi. Item 142, Denise. Tubo certo indústria trefilados. Senhora, está com a palavra. Bom, esse aqui é um auto de infração para a constituição do COFINS, multa de ofício e juros de mora, no termo de verificação fiscal, em obedecimento, um processo ele é decorrido de uma compensação que foi indeferida, o lançamento foi cientificado tal, protocolou a impugnação. Na impugnação, ele fala que o lançamento decorreu de não acolhimento da compensação realizado no processo tal, qual pendente julgamento do Conselho de Contribuintes,
O indeferimento da compensação decorreu do entendimento incorreto. Bom, aí a decisão de primeira instância entendeu o lançamento procedente. No recurso, a interessada alega que as compensações foram com fins com débitos de fim social, informou que no entendimento no prazo para compensação, cantado da publicação. Segundo a interessada, a razão da denúncia espontânea descaberia a multa, tratou a seguir de passíveis critérios do prazo para compensação, do 5+5, por fim, alegou direito à compensação. Diante dos fatos relevantes, foi convertido em diligência, através da resolução número tal, para verificar o resultado do processo de final 9817 e a repercussão deste. Na informação fiscal, o pleito do contribuinte foi negado na DRF de origem, gerando auto de infração, né, agora discutido. A discussão administrativa chegou até o CARF, reconheceu o direito do contribuinte à repetição dos indébitos, de 10 de 89 a 92, resguardando o direito da Fazenda Pública de verificar a liquidez e certeza. No âmbito do processo administrativo, procurou uma pequena divergência de 12 de 90, considerando apenas o intervalo de 89 e 92. Abaixo ilustra a diferença apurada entre a decisão do CARF definitiva no processo administrativo, conjugada com o resultado da fiscalização e a planilha de folhas 25 apresentada pelo contribuinte. Oportuno observar que tais recolhimentos de fim social são antigos e, eventualmente, não passíveis de tratamento individualizado nos sistemas corporativos. O crédito total reconhecido é de 93 mil, o valor correspondente a 3,98. No entanto, as questões meramente operacionais deve-se utilizar o valor correspondente de 61 mil. Importante destacar que todos os débitos acima serão computados, tá? A contribuinte foi cientificada e não se pronunciou. O processo retornou a esta relatora. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto, doutor. Bom, o presente recurso é tempestível e atende os requisitos de admissibilidade. O cerne da questão consiste em saber se a compensação alegada pela contribuinte foi suficiente para excluir os créditos lançados pelo auto de infração objeto desse processo. Todavia, a declaração de compensação do sujeito passivo, conforme se desprende do despacho decisório vestibular, teve como fundamento o fato de que o direito creditório apontado como compensável mostrou-se insuficiente para distinguir integralmente o crédito lançado, restando um saldo devedor conforme planilha colacionada abaixo. Portanto, tendo em vista que a compensação foi parcialmente homologada nos autos do processo final 9817, há de se reconhecer o afastamento de parte da autuação, conforme as conclusões substanciadas na informação fiscal, e a manutenção do lançamento referente à parte do débito que não alcançada pela homologação da compensação. Expõe o artigo 90, que serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apontadas das compensações, cabível, então, a exigência dos montantes indevidamente compensados a título de contribuição para COFINS, pois, efetivamente, parte dos débitos relacionados na autuação não foram pagos nem compensados. Destaque que a controvérsia subsistente nos autos limita também a incidência ou não da multa de 75% sobre os débitos remanescentes. Aqui eu juntei uma decisão do Conselho Administrativo da Câmara Superior, que fez um apanhado das legislações que modificaram, falo do lançamento de ofício da multa de 75%, e abaixo citei uma decisão também nesse sentido do CARF, da Câmara Superior, né, com a edição da medida provisória 135, convertida em lei 10.833, não cabe mais imposição da multa de ofício, desde que não se trate de operações descritas no artigo 18. Dessa forma, considerando que os lançamentos de ofício decorrem do indeferimento de pedido de restrição à compensação prestada pelo sujeito passivo em face da não homologação da compensação, de que trata especificamente o artigo 90, da MP 215835, aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à medida provisória 13503. Ainda, consignando no acordo transcrito acima,
A restrição das hipóteses para aplicação da multa nos lançamentos de ofício não as conduziu automaticamente à aplicação da multa que trata o 44, da Lei 9.430. Eis que esses dispositivos tratam em regra geral e que não é aplicável aos casos de compensação como nunca foi. Posto isso, com o advento da Lei 11.488, que alterou o artigo 18 da Lei 10.833, pela conversão da medida provisória em 135, vezes que tal dispositivo sofreu alteração com sua redação original, considerando que a hipótese de lançamento de ofício e de aplicação da multa para as atuações decorrentes de compensações indevidas passou a se aplicar ainda mais restrita, qual seja apenas em casos que se comprove falsidade da declaração do sujeito passivo, além das compensações não declaradas. Então, aqui pelo princípio da retroatividade benigna, eu estou afastando a multa de ofício de 75%. Relativamente aos juros de mora, respectivamente os valores remanescentes, estabelece o artigo 61, parágrafo 3 da Lei 9.430, que os débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil serão acrescidos de juros à taxa Selic a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento. Diante exposto meu voto por dar parcial provimento a recurso voluntário para reconhecer a extinção dos débitos da COFINS dos períodos de 7 de 98 a 4 de 99 e parcialmente do período de 5 de 99, nos exatos termos consignados na informação fiscal de folhas tais, em face da compensação parcialmente homologada no processo administrativo final 98/17, bem como para excluir a multa de ofício 70%, 75%, em razão da retroatividade benigna. É com o meu voto, senhor presidente. Ok. Doutor Vinícius, com o senhor a palavra. O senhor está sem o áudio, doutor Vinícius. Não sei se é a hora avançada, não sei se é o voto anterior do Jorge que atiçou. Sua fome? Talharim, lasanha, pizza. Isso aqui, me diga uma coisa, isso aqui é a multa isolada por compensação indevida, isso aqui é multa, esse é lançamento da diferença, enfim, o que exatamente? Eu estava sem áudio. Isso aqui é uma multa de ofício aplicada com base naquele artigo 44, inciso 1º, tendo em vista a compensação não homologada, segundo o auto de infração. Tá, não foi homologada a compensação num processo X, e aí, neste processo aqui, foi lavrado a auto-infração por compensação indevida, é isso? Não é compensação indevida, é compensação que não foi homologada, né? Por falta de crédito, não é aquela do artigo 18. Não é isso que você está falando? É do artigo 90 da... Deixa eu pegar aqui de novo. Da MP 2135. Isso. Na verdade, no auto... É do artigo 18, sim, não? Ela virou 18. Não, Não, ela que está falando que não era 18. Eu estou também querendo entender. Não, o artigo 18 ele veio com a lei 10.833 com a medida provisória. MP 135. Esse lançamento é anterior à medida provisória. Esse lançamento é anterior à medida provisória? Isso. É porque é 2003 esse processo. Ele é antes, na verdade, ele foi lavrado e cientificado dia 1/10/2003, e a medida provisória é dia 30/10/2003, a publicação dela. Então, foi antes. Entendi. Então, esse artigo, então ele usou aquela regra geral que era do artigo 44 lá Isso mesmo. Da 9.430. Isso mesmo. Nossa Senhora. Olha a digitalização desse processo. Tá feio. Tá feio, hein? Na verdade, você... Eu queria entender uma coisa, porque alguém um dia desses aí, discutindo, vou até olhar aqui, alguém falou assim, não, porque houve a eliminação da multa por decomp. Eu falei, peraí, não,
Eu sei que teve várias ali. Pelo que eu entendi, aquela multa do artigo 18, ela caiu para 50%. Ela caiu para 50%, só que o tipo da conduta ampliou. Ou seja, antes você ficava preso a uns tipos específicos. Hoje, não, você não está mais preso àqueles tipos específicos, se você olhar a redação atual. Só que não é mais 75%, é 50%. Que já foi 150%, já foi uma porrada de coisa. Aqui, pelo que eu quero entender, isso é daqui. Eu acho que eu não entendi direito. Também eu quero ver o auto de infração. Vou lá procurar o auto de infração. Eu também não entendi, porque eu também não entendi, porque eu achei que ela fosse aplicar retroatividade para baixar para 50. Era isso que eu entendi, que seria aplicação retroativa. Mas quando eu vi, ela não estava. Olha, eu vou pedir vista desse processo. Vai pedir vista? Ok. É só um processo, né? Sim, só um processo, sim, senhor. Ok. Então, vamos botar aqui. A relatora viu provimento parcial ao recurso para reconhecer a extinção do débito a COFINS, exatamente como eu estava colocando aí, bem como excluir a multa em razão da belígnia. Vinícius. Vinícius, uma coisa que eu sugiro que você olhe, se você puder, tiver tempo nessas listas, é o seguinte: ela levantou um ponto interessante. Esse auto de infração foi antes da 135. Então, você não tinha ainda aquele tipo fracional da não declarada, que é do artigo 18. Então, aqui, ele simplesmente aplicou os 75% por diferença de tributo, não é isso? Isso mesmo. Então, eu queria saber o quanto essas modificações atingiram essa multa do 44. Denise, qual que foi a razão da não homologação? Foi não homologada, é isso? Não, ele foi parcialmente... na verdade, não tinha crédito, foi parcialmente homologado, né? Ah, tá. Simplesmente não tinha crédito. Não é crédito decorrente. Não é crédito, não é por causa de decisão judicial. Não. Tá, eu já entendi aqui. É que parte dos créditos que ele pleiteou estavam prescritos. Está ali na informação fiscal ali. Ok. Eu entendo que créditos expressamente vedados em lei estão, desde sempre, você tem essa multa aí. Não, mas não. Sim, mas olha só. Não é o caso. Não, mas a pergunta não é. A discussão não está aí. É só com o artigo 18 que surge a possibilidade de multa. Não é só. Não é só. Não, depende da multa. É um raciocínio muito similar aos créditos decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, que a Câmara Superior da Terceira acha que tem que aplicar retroatividade benigna nesse caso, mas, por exemplo, tem a segunda, acho que a primeira sessão, a primeira Câmara da Turma Superior entende que não, porque desde a origem créditos compensações com créditos não transitados em julgados são compensações expressamente com créditos vedados em lei. Então, desde a origem, isso aí não precisa do artigo. O auto, Vinícius, só para você saber, o auto ele é específico ao artigo 44, inciso 1. Aí, a dúvida que eu tenho, e aí é exatamente se é a alteração do artigo 18, que é uma coisa específica realmente para as compensações, atinge esse caso específico. Porque, na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: a compensação não foi aceita, logo ficou a descoberto aquele valor do tributo. Então, ele lançou o tributo, lançou a multa e lançou os juros.
E, para mim, essa multa de 75%, numa primeira análise, não se comunica com aquela multa, com aquela outra multa, que é a multa do artigo 18. Eu acho até que não poderia ter as duas, talvez. Na verdade, você tem uma multa isolada, porque aquela multa do artigo 18 é uma multa isolada, né? Mas tudo bem, o senhor já pediu vista, vamos deixar para lá, o senhor vai fazer aquela análise que lhe é peculiar e vamos passar para o próximo voto para a gente ver se acaba a pauta. Doutor Rafael, Fazenda... Esse é o último processo? Não, não é o último, não. Pode pular ele, por favor? E inverter a ordem? Posso pular. O Belândia, então, tem a Teodenise, Associação dos Cabos e Soldados da PM do Estado de São Paulo, item 144, processo final 2006-61. Falta esse, e depois falta um do Zé Renato e o seu. Só falta esses três, para a gente acabar. Posso começar, presidente? A senhora tem todos os nossos ouvidos à sua disposição. Olha que são vários. Isso aqui é um auto de infração para exigência de CPMF, nos fatos geradores ocorridos em 99 e março de 2002. Esses débitos, a princípio, eles tinham sido suspensos por conta de uma medida, um mandado de segurança, e caindo a liminar, eles foram cobrados nesse processo. A contribuinte apresentou impugnação, a lide foi decidida pela DRJ, que julgou procedente em parte a impugnação, decidindo que o prazo decadencial é de 10 anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Improcedente também, contudo, ele julgou procedente em parte a impugnação, no caso, uma parcela infirmada por documentação apresentada pelo contribuinte em face de impugnação e aplicação dos juros com base na Selic, decorre de lei, não tendo autoridade administrativa competência para afastá-la. Enfim, ela julgou parcialmente, entendendo que uma parcela da CPMF cobrada estou provada pelo contribuinte que foi realmente retida. A DERAT São Paulo, diante da formulação, isso aqui também não importa, o contribuinte apresentou recurso voluntário, pedido a reconhecimento da improcedência do lançamento, da decadência, reconhecer a ilegitimidade da associação recorrente no polo passivo, e pede também a improcedência do lançamento em relação ao Banco Nossa Caixa, por violação ao aspecto material e temporal e ofensa ao artigo 144 CTN, e a improcedência da aplicação da taxa Selic com juros de mora. O recurso ele foi submetido à segunda turma, consubstanciado no acórdão tal que o colegiado deu provimento ao recurso, afastando a responsabilidade supletiva do contribuinte. Nesta decisão, o colegiado afastou o entendimento, uma vez que comprovado o recolhimento parcial, adotando o previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, cujo termo inicial é o fato gerador. Aqui eu coleciono a ementa cientificada, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, que suscita uma divergência quanto à responsabilidade supletiva do contribuinte, cientificada do acordo do recurso especial, despacho análise de possibilidade, foi aprovada. A terceira turma da Câmara Superior proferiu um acordo dizendo que, por unanimidade em conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento para restabelecer a legitimidade passiva da recorrida, o retorno dos autos ao colegiado de origem para análise das demais questões no recurso voluntário, que eu transcrevi a emenda. Então, esse processo foi sorteado para essa relatora para dar prosseguimento na análise das demais questões do recurso voluntário. Esse é o relatório. O recurso é tempestivo e por cumprir os pressupostos, ele deve ser analisado. Na análise do processo, como é relatado, trata-se de auto-infração para exigência da CPMF, que não foram recolhidos tempestivamente por motivo de medida judicial. A decisão ocorrida concluiu-se pelos documentos colacionados pela impugnante, que não comprovaram integralmente em sua defesa
acatou-se a impugnação apenas na medida das retenções que puderam ser efetivamente comprovadas. Ainda, no presente caso, faz-se necessária a delimitação do litígio, como com relação à prejudicial de decadência, o crédito tributário exigido apreciado os argumentos de defesa deste colegiado e reconhecer a decadência dos fatos ocorridos anteriores a 10/1/2001. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, encontra-se pacificada da Câmara Superior, a responsabilidade supletiva do contribuinte, atribuída pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 9.311, de 96. Destaque que resta a ser analisada nessa oportunidade o reconhecimento da improcedência do lançamento em relação ao Banco Bossa Nova, a improcedência da aplicação da multa de ofício do juiz de mora e a improcedência da aplicação da taxa Selic. No tópico a seguir, eu vou passar para os senhores uma proposta de diligência feita por mim, não requerida pelo contribuinte. Eu explico. Contrapondo a decisão da DRJ, defende a recorrente o reconhecimento da total improcedência do lançamento em relação ao Banco Nossa Caixa, por violação aos aspectos material e temporal da CPMF, ofensa ao artigo 144 CTN e violação ao princípio da ampla defesa. Sobre o aspecto temporal, aduz que, com base no artigo 2º da Lei 9.311, que em nenhum dos incisos está explicado como fato gerador da CPMF o lançamento consolidado de débitos. Ao contrário, cada lançamento de débito constitui um fato gerador da CPMF. Como não existe um lançamento de débito que, por si só, em 27/3/2002, atinja um montante de 34 milhões, então o lançamento torna-se ilegal. Tratando-se do aspecto temporal, com base na portaria 134/99 do artigo 144 e CTN, afirma que a instituição financeira informou um valor correspondente a dezenas de movimentações financeiras diárias desde 99. Tal informação não poderia ter sido aproveitada pela fiscalização, pois, assim agindo, a fiscalização violou o aspecto temporal da CPMF. Em procedimento fiscal, consta a informação de que o Banco Nossa Caixa foi intimado a apresentar os comprovantes de recolhimento da referida CPMF, que não foram recolhidos tempestivamente por motivo de medida judicial posteriormente revogada, nos períodos compreendidos, respectivamente, de agosto de 99 e janeiro de 2002, março de 2002. Na informação prestada ao fisco, perante a listagem de folha 08, consolidou todo o período em que a CPMF não fora retida no período da vigência da medida liminar em uma única data, 23/3/2012. Veja-se que a base de cálculo alcança a cifra de 34 milhões. A decisão de primeira instância, em face do princípio da verdade material, aceitou as informações adicionais trazidas pela impugnante em peça de folhas 179 e 86 e documentação as folhas 187 e 423. Sobre a documentação juntada desse tempo pela interessada, a DRJ assim se manifestou com relação ao Banco Nossa Caixa. Já com relação ao Banco Nossa Caixa, observa-se que aquela instituição bancária, na informação prestada pelo fisco, perante a listagem de folha 08, consolidou todo o período em que a CPMF não fora retida no período de vigência da medida liminar em uma única data, 27/3/2002. Veja-se que a base de cálculo alcança a cifra de 34 milhões. Daí porque não pode comprovar a CPMF retida durante todo o período no valor de 123 mil, com as retenções de R$ 940 e R$ 4 mil, corresponderiam, respectivamente, à CPMF devida, respectivamente, dos períodos de 17/1/2001 a 16/1/2001 e 17/1/2002 a 31/3/2002, as quais alude a impugnante. Assim, pode-se concluir que os itens 1 a 7 acima transcritos em nada mudam o panorama da atuação, não atendendo os valores exigidos. Segue as sustentações da defesa. Das 3 etapas acima mencionadas foram... Bom, eu vou resumir, presidente. A contribuinte, ela juntou em sede de impugnação alguns valores retidos, no caso da CPMF, do Banco Nossa Caixa.
e ela pede que sejam retirados do auto de infração, assim como foram feitos outros, né? Portanto, do exposto em cima, chama atenção para o fato de que, segundo a DRJ, apesar dos extratos bancários juntados pela interessada demonstrar que, de fato, houve retenção no valor de 944 mil, não se pode comparar a CPMF devida, pois a listagem de folha 08 restou consolidado todo o período em que a CPMF não fora retida no período de vigência da medida liminar, nas datas tais. Assim, restou evidenciado que no procedimento fiscal que não foram feitas quaisquer outras diligências no sentido de que previamente intimar a contribuinte, instando a contradizer ou confirmar os valores informados pelas instituições bancárias. Essa contraposição se instaurou somente com a apresentação dos documentos adicionais, ou seja, a autuada não foi intimada para entrar nos autos e falar das diligências, porque somente as instituições bancárias foram intimadas e que prestaram essas informações. Pois bem, considerando que os dados e informações registradas nos documentos anexados de folhas tais, trazidos pela contribuinte, não foram analisados pelo agente fazendário, da origem do processo, não resta dúvida de que, neste caso, a adoção do princípio da verdade material no processo administrativo fiscal consiste em uma providência que resulta na melhor aplicação do direito e da justiça, e por isso deve ser perseguida. Com base nessas considerações, devido às particularidades relatadas nesse caso concreto e antes do julgamento do mérito, com fundamento no artigo 29 do Decreto 70.235, voto pela conversão do julgamento de diligência, devendo os autos retornarem à DRF de origem para que analise os extratos das movimentações bancárias emitidas pelo Banco Nossa Caixa, juntadas forestais, se teria havido cobrança indevida da contribuição nos períodos tais, desconsiderada a análise do período decaído. Após a análise da documentação, a autoridade fiscal deverá elaborar o relatório com os procedimentos realizados e conclusões tomadas. E, elaborado o relatório, deve dar ciência ao contribuinte para que se manifeste a teor do relatório de diligência, retornando, então, o processo a este colegiado para julgamento. Essa é a proposta de diligência, presidente. Está sem áudio, presidente. Tá, aqui tem a sua proposta de diligência. Ok. Mas o que eu achei interessante... Ah, tá, porque tem o item. Ok, vou passar o voto. Doutor Vinícius. Você disse que foi trazido na impugnação esses documentos? Porque, assim, eu vou explicar, tá? Pelo que eu entendi dos autos. No procedimento fiscal, foram intimadas somente as instituições financeiras para elas demonstrarem se houve ou não retenções no período. A autuada não foi intimada desses relatórios. Ela só foi intimada depois com o auto. Mas ela trouxe na impugnação, isso aí? Ela trouxe na impugnação. Ok. E a DRJ, ela não analisa por quê? A DRJ não analisa porque o auto de infração lançou todos os valores em um único período, porque foi essa informação prestada pela instituição financeira. Ok. Por isso que até depois teve a alegação de legitimidade passiva, não sei o quê. Que foi afastada depois em cima. Sim. Correlatora, presidente. Agora, você fala cobrança, na verdade, é autuação, né? Você fala assim, na tua proposta de diligência, para ver se cobranças indevidas, mas não é cobrança, é autuação indevida, certo? Eu já arrumei aqui. Ok. Ok, doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. Palmeira Antônio. Doutor José Renato. O relator. Doutora Larissa. A relatora. Rafael. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora. Então, foi convertida em diligência nos termos do voto da relatora. Eu preciso liberar Isaías, né, Isaías? Presidente,
Oi. Diga. Preciso te liberar, né, Isaías? Presidente, não saiu o áudio? Perdão. Não, não saiu. Não, continua sem sair o áudio. Sim, presidente, eu preciso sair agora. Ok, então interrompe a gravação, por favor.